Você já ficou acordado até altas horas jogando Call of Duty? A popular franquia de jogos tem sido um lazer para milhões de pessoas, desde o lançamento em 2003. Mas e se eu lhe dissesse que existe um esporte que pode transportá-lo direto para o jogo sem arriscar a sua vida? Se esse vídeo fez o seu coração bater mais forte, então você vai querer ficar por aqui, pois eu tenho muito mais de onde veio. E não é tudo. Eu tenho um monte de coisas estranhas, maravilhosas e absolutamente incríveis chegando neste episódio de coisas que você vai ver pela primeira vez em sua vida. Ver carros fazendo zerinhos e derrapando em estacionamentos abandonados não é muito incrível hoje em dia, especialmente quando há pessoas por aí capazes de conduzir um caminhão de 40 mil quilos, como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Essa demonstração de habilidade de cair o queixo foi filmada em Chesterfield, Reino Unido, em março de 2019. Como você pode ver, o grande transportador de terra amarelo desliza por uma rampa de argila molhada e na hora entra em um drift de 6 rodas, antes de voltar à posição sem problemas para receber a sua carga de uma escavadeira. Não há dúvida que este é um truque sensacional, mas tenho a sensação de que a agência local de saúde e segurança ocupacional deste local de trabalho não iria curtir tanto quanto a gente. Por outro lado, há um argumento a ser feito para a eficiência aqui. Afinal, fazer uma inversão de marcha e recuar lentamente o caminhão teria sido muito menos digno de vídeo, mas também levaria muito menos tempo. Falando em eficiência, há uma maneira infalível de garantir que você seja o primeiro a saber quando eu enviar mais conteúdo incrível como esse. É só chegar fazendo um drift e pressionar o grande botão vermelho para se inscrever e ativar as notificações. E se você gosta desse conteúdo, pode provar para mim curtindo o vídeo também. E agora de volta ao assunto. Existem muitos pássaros bizarros no mundo, mas o que vou mostrar para vocês agora ganha pontos extras, porque tem um nome igualmente estranho, o atobá de pés azuis. Esses atobás vivem em costas ocidentais da América Central e do Sul. Eles são apropriadamente nomeados por seus atraentes pés azuis brilhantes, mas é o que eles fazem com eles que realmente vale a pena conferir. É muito divertido assistir, mas esse atobá não está andando assim sem motivo. Na verdade, os atobás se orgulham dos seus pés fabulosos. Durante os rituais de acasalamento, os pássaros machos mostram seus pés para suas parceiras em potencial, com um passo alto que os faz parecer que estão tentando andar de salto alto pela primeira vez. A razão pela qual os atobás têm pés azuis é porque os pigmentos carotenoides, que as aves obtêm através de sua dieta, estão concentrados em seus pés, fazendo com que pareçam azuis. Quanto maior a concentração, mais intensa é a cor. E há um grande benefício em ter os pés azuis mais brilhantes se você for um atobá. Ao realizar essa dança pateta, os machos com pés mais brilhantes parecem mais populares entre as mulheres. A pesquisa mostrou que isso acontece, pois o brilho dos pés de um atobá também corresponde à sua saúde. Se um macho está doente, fraco ou velho, geralmente não vai ser tão bom em garantir comida quanto um macho saudável, o que resulta em uma concentração reduzida de carotenoides e, portanto, pés menos azuis. Se eu começar a pintar meus pés de azul, será que eu consigo mais encontros? Existem coisas na vida que você não quer mexer em nenhuma circunstância. Por exemplo, a lava quente derretida com certeza é uma delas. Tenho certeza que todos sabem o quanto um vulcão em erupção pode causar estragos em suas áreas vizinhas. Mas é só até você ver algo incrível como o vídeo a seguir que você realmente começa a entender o quão poderosa toda essa gosma quente realmente é. Sim, aquela massa brilhante e horrível que você vê rastejando na lateral do vídeo é uma rocha quente derretida, e esse Mustang estacionado não tem chance contra ela. Claro que a velocidade foi aumentada com o time-lapse, mas ainda assim levou pouco tempo até que o carro fosse totalmente devorado pela massa invasora. Esse clipe de cair o queixo, filmado por Brandon Clement em 6 de maio de 2018, dá um vislumbre horrível da devastação da área de Leanne Estates, no Havaí, após uma erupção do vulcão Kilauea, na Grande Ilha. O Kilauea tem cerca de 1.280 metros de altura e está em erupção contínua desde 83. Essa erupção em particular, que foi uma das maiores de um tempo, forçou 1.800 moradores que moravam perto do vulcão a evacuar.
quando dezenas de casas e estruturas foram destruídas, mas felizmente ninguém ferido gravemente foi relatado. Embora a estrutura principal desse carro possa não ter sido instantaneamente liquefeito, quando você considera o fato de que o aço derrete a cerca de 1371 graus Celsius, enquanto o fluxo de lava é dito ao redor de 1093 graus. Todo o resto dentro do carro deve ter queimado quando a lava passou por ele, mas a coisa toda deve ser esmagada e envolta em rocha derretida quando tudo estiver dito e feito de qualquer maneira. Só espero que o dono desse Mustang tenha seguro. O mergulho pode ser uma experiência realmente reveladora. Se você tiver sorte, tem muitos pontos turísticos para ver. Cardumes de peixes cintilantes, corais coloridos e tiras de bacon nadando. Este organismo bizarro que foi encontrado na Grande Barreira de Corais é conhecido como dançarina espanhola. É fácil ver de onde vem o nome, pois ela se agita como uma dançarina de flamenco do fundo do mar, exibindo sua saia de cores vivas. A dançarina espanhola é na verdade um tipo de lesma exótica do Mar Vermelho, que faz parte da família nudibranch, de corpo mole. O belo molusco flutuante passa a maior parte do tempo rastejando na superfície do Recife e é frequentemente avistado por mergulhadores à noite no fundo do oceano. Mas se a criatura se sente ameaçada, ela bate suas guelras, desfilando suas cores brilhantes de advertência como um aviso aos predadores que diz: "Ei, não me devore, eu não tenho um gosto muito bom." Pode não parecer à primeira vista, mas a dançarina espanhola é na verdade uma das maiores lesmas marinhas do planeta. Quando totalmente achatada, este tapete colorido pode medir mais de 40 centímetros de comprimento. Como se já não fossem exóticas o suficiente, as dançarinas espanholas também são hermafroditas, o que significa que todos os indivíduos são simultaneamente machos e fêmeas e são igualmente capazes de botar ovos. Assim como os pais, os ovos também são coloridos e são colocados na forma de uma rosa vermelha com aspecto de fita bem espalhafatosa. Qualquer um pensaria que isso vai contra os princípios básicos da camuflagem, mas eles também têm uma alta concentração de toxinas para protegê-los dos predadores. Embora possa ser totalmente fascinante de assistir, a dançarina espanhola realmente não parece o lanche mais saboroso para mim. Então acho que ela está fazendo o seu trabalho do jeito certo. E você? Qual é a criatura mais estranha que você já viu com os próprios olhos? Conta pra gente aí nos comentários. E se de repente você encontrar algo estranho e maravilhoso enquanto navega na internet, é só entrar em contato por e-mail. E você pode até ser mencionado em um episódio futuro. Agora, onde eu estava mesmo? Ah, sim. Alguns dos lugares mais exclusivos da Terra estão escondidos no subsolo, e eu estou prestes a mostrar um dos exemplos mais legais. Sério mesmo, a península de Yamal, no noroeste da Sibéria, permanece coberta de permafrost durante o ano todo. Embora os invernos sejam tão frios quanto você espera, os verões são comparativamente quentes, pelo menos para os padrões siberianos. Assim, quando uma enorme fábrica de processamento de pescado foi construída na vila de Noviport no século XX, uma instalação de armazenamento a ar frio era urgentemente necessária para garantir que o peixe pescado nas águas do Ártico permanecesse fresco antes de ser processado, embalado e exportado para o oeste da Europa. Nas décadas de 40 e 50, um vasto labirinto de túneis subterrâneos foi cavado no permafrost congelado. O resultado? A maior geladeira natural do mundo. Os túneis se estendem por mais de 1 quilômetro e são compostos por cerca de 200 túneis laterais menores e cavernas, onde o peixe é armazenado a uma temperatura média entre -12 e -14 graus centígrados durante todo o ano. O total deste enorme freezer de armazenamento cobre uma área enorme de 7.000 metros quadrados, que é ainda maior que a Casa Branca em Washington, D.C., e tem uma capacidade total de 2.000 toneladas de peixes. Os túneis foram escavados no solo congelado por uma equipe de 15 a 20 trabalhadores, usando apenas picaretas e outras ferramentas manuais. Então, não é uma surpresa que tenha levado 10 anos para construir. Uma vez que o petróleo e o gás foram descobertos na península de Yamal, o porto de Novi rapidamente se adaptou, e a exportação de petróleo substituiu a pesca como a principal indústria da área. Mas este incrível armazenamento a frio ainda é funcional, e está em uso até hoje. Esquece o peixe. Eu me pergunto quanto sorvete será que cabe ali. Quando você está lidando com dores nas costas e no pescoço, às vezes pode parecer que tudo o que você precisa é que alguém redefina as configurações do seu corpo para as configurações de fábrica. Bem, acontece que isso pode ser possível. E se você for meio sensível, é melhor nem olhar isso agora. Eu avisei, pode parecer bem doloroso, mas aquele estalo estranhamente satisfatório é na verdade o som de muita dor indo embora. Este é o trabalho incrível do quiroprático Dr. Alex Tubio, em Houston, que é um especialista total quando se trata desse tipo de procedimento. Depois de sofrer com dores debilitantes nas costas e no pescoço por anos, a corajosa paciente nesse clipe viajou de Wisconsin na esperança de encontrar algum alívio através da terapia do Dr. Tubio, e deu certo.
Good. Whoa, man. Jeez. That's more and more. Good. Você consegue dizer pelo olhar no seu rosto que ela sente uma enorme sensação de alívio após cada estalo. Mas como isso funciona? O ajuste quiroprático, como é mais conhecido, é um procedimento que requer que um especialista treinado use as mãos ou um pequeno instrumento para aplicar uma força controlada e repentina a uma articulação da coluna. Quando você estala as costas, o pescoço ou qualquer articulação do corpo, as cápsulas ao redor da articulação, que contém fluido, são esticadas, permitindo que o fluido exerça menos pressão sobre a articulação. À medida que a pressão diminui, os fluidos na articulação se transformam em gás, o que produz um som de estalo quando a articulação é empurrada além de sua amplitude de movimento normal. Este processo é a mesma razão pela qual você pode facilmente estalar os seus dedos, depois que a pressão se acumula na articulação. O procedimento é totalmente seguro quando realizado por alguém totalmente treinado e licenciado para fornecer cuidados quiropráticos, e pode melhorar o movimento da coluna vertebral e a função física geral do seu corpo. O ajuste quiroprático não é de forma alguma uma solução milagrosa e não funciona para todos. Alguns até teorizam que apenas ouvir o som do estalo cria um efeito placebo, porque o associamos à liberação de pressão, mesmo que a articulação não tenha sido ajustada com sucesso. Mas se você quiser descobrir se funciona para você, eu preciso dizer, vá a um profissional e não tente isso em casa. Os animais são mais divertidos do que podemos imaginar. Nossos bichinhos de estimação são mais do que capazes de se divertir com suas próprias travessuras, mas confira esse papagaio atrevido, brincando de esconde-esconde com o gato do vizinho. A estrela desse clipe adoravelmente hilário é Oscar, o papagaio indiano de 2 anos de idade, que vive com seu dono em Christchurch, Nova Zelândia. Caso você não tenha percebido, apenas assistindo essa brincadeira inteligente de esconde-esconde, os papagaios são pássaros incrivelmente inteligentes, capazes de cognição completa. Na verdade, a pesquisa mostrou até que os genes que desempenham um papel no desenvolvimento do cérebro são semelhantes aos que evoluíram para dar aos humanos nossos cérebros grandes. Embora ele certamente tenha vantagem sobre isso, o que Oscar não sabe é que o rabo dos gatos e aquele olhar intenso podem ser um sinal ou frustração, o que provavelmente significa que ele quer comer o pássaro no almoço, mas não porque o vidro está no caminho. Pode parecer um jogo divertido na visão de Oscar, mas para o gato, isso é equivalente à sua barrinha de chocolate ficar presa na máquina de venda automática. Não há nada como um dia claro e ensolarado para iluminar o seu humor enquanto você se senta e aprecia a beleza do mundo ao seu redor. Mas do nada, bum! Tempestades são algo que associamos ao clima sombrio e chuvoso, mas a verdade é que elas podem acontecer a qualquer momento, mesmo sem nenhuma nuvem no céu. Esse acontecimento totalmente bizarro da natureza ocorreu em agosto de 2020, em um bairro suburbano em Tampa, Flórida. Jonathan Moore, que estava a cerca de 23 metros da descarga elétrica na época, conseguiu capturar esse súbito arco de eletricidade em sua câmera de painel. Parece que Moore ficou tão chocado quanto você e eu, quando o enorme raio atingiu a pobre palmeira solitária, em uma fração de segundo. Ele explicou que o relâmpago foi completamente inesperado, pois o céu estava ensolarado, e a tempestade mais próxima estava a 13 quilômetros de sua casa na época. A península central da Flórida, na verdade, tem a maior concentração de raios dos Estados Unidos, com o pico da tempestade de raios geralmente acontecendo entre maio e outubro. Os meteorologistas se referem à estranha ocorrência nesse clipe como um raio azul. Esses raios superpoderosos podem viajar vários quilômetros de distância das nuvens de trovão antes de descer e atingir a Terra. Por conta do quão longe eles têm que viajar, o raio deve ser muito intenso. Afinal, a distância do topo da nuvem ao solo às vezes pode chegar a 16 quilômetros. Geralmente, as partes inferiores de uma nuvem são carregadas negativamente e as superiores são positivas. O relâmpago geralmente vem da parte inferior, o que significa que é carregado negativamente. Mas se muita carga positiva se acumula nos níveis superiores de uma nuvem de tempestade, a atmosfera às vezes não tem escolha, a não ser tentar se equilibrar com o solo descarregando ela. O raio azul resultante é carregado positivamente, porque vem do topo da nuvem, o que significa que é mais quente, mais poderoso e pode percorrer distâncias maiores do que um raio negativo. Por mais estranho que possa parecer, os raios comuns são relativamente comuns nos Estados Unidos durante os meses de verão, mas mesmo assim eu vou ficar longe de palmeiras de agora em diante. Para aqueles de vocês que não gostam de nada rastejante e aterrorizante, agora pode ser um momento apropriado para tomar um café ou fazer um lanchinho. Mas se você decidiu ficar por aqui, eu espero que as aranhas sejam de boa para você. Essa massa contorcida de pernas minúsculas e peludas é um ninho de tarântulas azul cobalto. E se você estava se perguntando onde mamãe delas está, então não procure mais.
ela não é linda. Essas aranhas aterrorizantes são apenas algumas das criaturas exóticas de propriedade do conservacionista Chris Sweet. Tendo sido delicadamente protegidos ao longo de alguns meses, esses pequenos filhotes agora são cuidados por sua mãe por mais de uma semana ou duas. Quando eles mudarem de novo, estarão prontos para seguir o seu próprio caminho no mundo. E é quando Chris vai separá-los em recintos diferentes. Quando atingem a idade adulta, essas tarântulas chegam a um tamanho médio com uma envergadura de cerca de 13 centímetros. Elas são classificadas como uma espécie fossorial, o que significa que são bem adaptadas para cavar e passam quase todo o tempo em tocas construídas no subsolo. Felizmente, como a maioria das espécies de tarântulas, a azul cobalto se adaptou a matar apenas por comida, o que significa que, embora sua mordida possa ser muito dolorosa, seu veneno não é perigoso para seres humanos. Eu não sei você, mas ainda assim eu não arriscaria nem chegar perto. Quem não adora patas? Eles sempre parecem tão calmos e serenos enquanto flutuam na superfície de lagoas, esperando para serem alimentados por crianças. Mas o pão não é a única coisa pela qual esses pássaros ficam malucos. Confira você mesmo. Este par de amigos emplumados está comendo uma tigela de ervilhas como se não houvesse amanhã. Sim, ervilhas. E eles ainda conseguem parecer e soar totalmente adoráveis enquanto fazem isso, antes que seu dono, que atende pelo nome apropriado de Duck House no YouTube, tivesse tempo de colocar a tigela no chão. Os patos chamados de Pepe e Arnold já tinham colocado seus bicos na tigela e começaram a mastigar ferozmente. Ao todo, levaram cerca de 30 segundos para demolir a tigela inteira, até que tudo que resta seja água de ervilha. Nesta batalha, frente a frente por ervilhas, apenas os mais rápidos podem sobreviver, mas é difícil dizer qual desses patinhos famintos conseguiu engolir mais ervilhas. Então, acho que vamos chamar isso de empate. Esse vídeo acabou se tornando viral em 2019, antes de Pepe e Arnold cruzarem a ponte do arco-íris para o paraíso dos patos, deixando seu legado hilário para trás. Seus hábitos de alimentação podem ser hilários, mas as ervilhas são realmente muito melhores para dar aos patos do que o pão. Enquanto o pão oferece pouco conteúdo nutricional e pode ajudar na propagação de doenças quando deixado no chão, coisas como ervilha, milho, aveia, sementes e pedaços de outras verduras aleatórias, como alface, oferecem muitas vitaminas e minerais. É como diz um ditado: um pato foi até a barraca de limonada e disse: "Ei, você tem ervilhas?" Se você gostou do clipe de Call of Duty da vida real que mostrei antes, você vai adorar isso, porque estamos prestes a mergulhar no mundo emocionante de um profissional de Airsoft. Isso que é habilidade. Deixa eu começar dizendo que, embora essa atividade possa parecer perigosa, o Airsoft é na verdade um esporte que não é tão diferente do paintball, e já está sendo praticado por milhões de pessoas. Para quem não sabe, Airsoft é um esporte competitivo de tiro em equipe, no qual os participantes eliminam jogadores adversários, acertando uns aos outros com projéteis de plástico disparados de réplicas de armas. E como qualquer esporte, bastante prática pode transformar uma pessoa comum em uma máquina veloz de eliminação. A estrela desses clipes emocionantes é o profissional experiente Susoft no YouTube, cujas habilidades de Airsoft são bastante incomparáveis. Como você pode ver, Susoft, que joga no Miami Airsoft há quase 3 anos, facilmente consegue o tipo de feitos incríveis em velocidade e habilidade que você só espera ver num jogador mais experiente de Call of Duty. Acho que ele consegue até deslizar no chão igual no jogo, mas, ao contrário dos videogames, esse jogo da vida real depende muito de um sistema de honra, o que significa que os jogadores são eticamente obrigados a se retirar assim que forem atingidos. What? Yo! Yo! 그치, bro? Embora o Airsoft seja muito semelhante ao paintball em conceito e jogabilidade, você pode se surpreender ao saber que é muito menos doloroso. O Airsoft pode parecer a atividade mais séria com suas réplicas de armas realistas e uniformes de simulação militar, mas os projéteis usados são menores e normalmente pesam menos que munição de paintball.
com 0,20 gramas em comparação com 3 gramas. Além disso, eles não produzem tanta força quando disparados. Além disso, os projéteis de Airsoft e Paintball podem atingir apenas uma fração da velocidade que a maioria das armas de fogo consegue, então eles não são realmente comparáveis ao negócio de verdade. Embora ser atingido possa doer um pouco, os projéteis de Airsoft são menos propensos a marcar visivelmente os jogadores, e para muitos isso apenas aumenta a emoção. Sunsoft geralmente usa uma réplica personalizada do Tokyo Marui 5.1, que foi construída por seu patrocinador LA-K Customs, mas ele é um profissional a ser reconhecido, não importa o que ele esteja segurando. Ele enfrenta o percurso com tanta velocidade e precisão que qualquer um que entre no seu caminho não tem a menor chance, esteja se escondendo atrás de paredes ou pulando pelos carros. Já sei quem eu quero na minha equipe se acabarmos em um apocalipse zumbi. Se você já experimentou origami antes, sabe o quão difícil é fazer até a criação mais simples, como um cisne ou uma flor. Esta antiga forma de arte, que pode ter se originado no Japão ou na China, existe há séculos. É super complicado e requer muita paciência e habilidade, mas isso claramente não é problema para o artista de origami finlandês Juho Konkola, que criou este incrível origami samurai usando apenas uma única folha de papel, completo com armadura tradicional e incluindo um capacete pontiagudo kabuto. Foi criado com um nível tão alto de complexidade que é difícil acreditar que nenhuma tesoura ou cola esteja envolvida no processo. Ele começou com uma folha de papel de arroz Wenzhou de 95 centímetros e passou alguns dias pré-marcando intrincadamente o material para preparar a escultura para a formação, usando clipes de fichário, bem como dobras que gradualmente ficam cada vez menores até se tornarem muito complicadas. Juho construiu gradualmente a escultura ao longo de 3 meses, até ficar grande o suficiente para ficar em pé sozinha. Isso que eu chamo de paciência de um santo. Não posso deixar de imaginar uma rajada de vento soprando por uma janela aberta e levando a escultura com ela. Mas qual dessas coisas incríveis mais impressionou você? Diz aí nos comentários. Se você está procurando de mais conteúdo que vai fazer o seu queixo cair, por que não conferir um dos episódios anteriores da série? Não se esqueça de enviar qualquer coisa que encontrar online para o nosso e-mail. E como sempre, muito obrigado por assistir. Até a próxima!